bem-vindos, alunos. Eu sou o professor Marcos e essa é a nossa primeira aula da disciplina de ergonomia. Nessa primeira aula, nós vamos conceituar alguns termos importantes dentro da ergonomia e entender qual é a importância dessa disciplina, que também é uma ciência para o nosso dia a dia e para o campo macro, que nós chamamos de segurança do trabalho. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a ergonomia. A ergonomia ela é conceituada através de um conjunto de normas que nós chamamos de NRs. Aqui eu tenho um livro, um dos modelos, das NRs, que são as normas regulamentadoras. Atualmente nós temos 37 normas regulamentadoras, onde cada uma delas vai falar de um assunto específico dentro de campos gerais. Vão ter normas que vão falar da área da construção civil, vão ter normas que vão falar da área industrial, da área química, mineração, até mesmo falando sobre abatedouros, sobre açougue, normas que vão abordar questões mais administrativas, como é o caso da NR17. Dentro dessa norma vão ser faladas várias questões da ergonomia. Para conceituar a ergonomia, nós precisamos dividir essa palavra. Quando nós falamos sobre ergonomia, nós estamos falando de uma palavra que vem do grego, onde nós separamos o ergo, que se refere a trabalho, e o nomos, que se refere a leis, a regras. Então seriam leis ou regras que regem o trabalho. Mas regem para quê? Qual é a finalidade? Aí eu consigo descobrir isso nessa NR, que é a NR17, que nós chamamos de NR da ergonomia. Eu vou ler apenas um item, o primeiro tópico dessa NR, que em cima desse tópico nós vamos falar brevemente nessa aula de hoje sobre a ergonomia, que é o tópico 17.1. Está escrito dessa forma: esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Qual o objetivo, então, principal da ergonomia? Fazer com que o trabalhador ele esteja em um ambiente que ele tenha o máximo de conforto, que ele consiga produzir com o máximo de eficiência e que seja um ambiente seguro para ele. Mas eu queria destacar o objetivo central da ergonomia, que é adaptar o ambiente de trabalho às características chamadas psicofisiológicas do trabalhador. O que são características psicofisiológicas? É importante a gente descrever e falar sobre isso, porque geralmente quando é abordada a ergonomia, o foco é apenas na postura. A maioria das pessoas, às vezes até professores, dizem assim: as ações ergonômicas no trabalho têm como objetivo evitar que o trabalhador desenvolva problemas posturais, desenvolva problemas osteomusculares, tenha dificuldade em fazer as suas ações manuais ou fazer as suas ações motoras, e acabam esquecendo que a ergonomia também tem um foco nas condições psíquicas. Falando das condições psíquicas, o principal objetivo da ergonomia é evitar o desenvolvimento de estresse e outras doenças relacionadas à saúde mental do trabalhador. E como que eu vou fazer isso? Fazendo adaptações. Quais são os tipos de adaptações que podem ser feitas? Um exemplo: eu estou numa cadeira que ela não tem o apoio para os braços, então ela é uma cadeira que ela não é ergonomicamente correta. Uma cadeira ergonomicamente correta, ela teria o apoio para os braços, onde eu poderia descansar os meus braços e não teria necessidade de eles ficarem elevados, como se eles estivessem no ar soltos, fazendo assim uma pressão sobre a estrutura osteomuscular dos meus braços. Outra coisa que pode ser feita para quem trabalha na frente dos computadores aí, ou até mesmo hoje quem usa muitos smartphones para trabalhar, é uma redução, uma adequação da luminosidade da tela desse aparelho. Por quê? Quando eu deixo a luminosidade muito intensa ou quando eu deixo a luminosidade muito baixa, isso vai fazer com que eu venha forçar muito a minha visão e eu vou acabar tanto desenvolvendo ali, posso desenvolver um problema na minha visão, quanto eu vou desenvolver um estresse, não vou conseguir desempenhar o meu trabalho com a eficiência que a ergonomia ela preza, que a ergonomia ela visa para o trabalhador. Outras coisas que podem ser feitas antes do trabalhador ele começar a desempenhar suas funções, ele fazer uma ação que nós chamamos de ginástica laboral. O que é ginástica laboral? Existem 3 tipos de ginástica laboral: aquela que é pré, que é antes do trabalho, aquela que é durante o trabalho, onde eu dou uma pausa ali para fazer essa ginástica laboral, e aquela que é posterior ao meu trabalho. O objetivo da ginástica laboral é aquecer e preparar o corpo e a mente também. Muitas pessoas pensam que a ginástica laboral ela foca apenas no físico, na parte motora, mas não é verdade. Ela também foca na parte psicológica, é preparar a mente para o trabalho que eu vou desempenhar, e no final do dia
Assim como um atleta, quando ele faz uma corrida, aqueles atletas que fazem corrida de rua, que praticam atletismo, ele precisa fazer um alongamento posterior à sua atividade física para que os membros eles não venham atrofiar, para que ele não venha desenvolver algum tipo de microlesão, até mesmo uma lesão mais séria. No caso do trabalhador, ele também precisa fazer isso, preparar o seu corpo antes, fazer um aquecimento, um alongamento durante e também fazer uma ação similar depois que ele acabou a sua atividade. Então a ergonomia ela vai englobar todas as ações que visam adaptar o campo de trabalho para o trabalhador. Reparem que hoje na prática acontece o contrário, é o trabalhador que acaba tendo que se adaptar às condições de trabalho e não as condições que são adaptadas para o trabalhador. Isso é um erro comum porque as empresas, em sua grande maioria, além delas não serem fiscalizadas, não serem cobradas, elas se preocupam apenas com produção. E a ergonomia, se nós formos levar ela mesmo a sério, muitas vezes ela vai colocar até limites para a produtividade. Exemplo, quando falamos sobre pessoas que trabalham com atividades que têm entradas de dados, digitação ali na frente do computador por um bom tempo. A ergonomia ela vem limitar até mesmo a quantidade de toques por minuto que aquela pessoa, toques por minuto, toques por hora, alguns falam de toques até por segundo, mas basicamente vai ser toques por minuto, que aquela pessoa ela vai fazer ali, ela vai exercer dentro da sua função. Por que ela coloca isso? Para que o trabalhador ele não venha se desgastar e não venha desenvolver uma lesão. Além disso, a ergonomia vai falar sobre pausas no trabalho, a ergonomia vai falar sobre a importância da distância entre a pessoa e entre o equipamento eletrônico, o computador, o tablet, aquele material que ela vai usar para fazer de entrada de dados, vai falar sobre o encosto da cadeira e a cadeira em si que aquela pessoa está usando, como que aquela cadeira deve estar, vai falar sobre a mesa, as bordas da mesa, como aquelas bordas podem ser, vai abordar a questão da temperatura, a ergonomia chama de temperatura efetiva, que o adequado é que a temperatura ela venha estar entre 20 e 23, alguns colocam como 24 graus, porque existem normas internacionais que falam sobre isso, mas o mais importante sobre a ergonomia é entender que ela visa adaptar o ambiente de trabalho às características ou condições psico estamos falando da mente, fisiológicas estamos falando do corpo do trabalhador. Visando o quê? Visando que ele venha ter o máximo de conforto, eficiência e não desenvolva problemas posteriores, nem relacionados à sua cabeça e nem relacionados ao seu organismo. Esse é o objetivo central da ergonomia. Então, em aulas posteriores, vamos aprofundar um pouco mais na ergonomia, estudaremos um pouco a NR17, que é a norma base sobre esse campo de estudo. Espero que vocês possam ter aprendido ao longo dessa aula e aguardo vocês na próxima aula.